As placas de identificação dos veículos é algo que está presente no nosso dia a dia. Muitos, inclusive, assim como eu, têm o costume de ler aleatoriamente as placas na rua, ver as combinações curiosas que tem. Também tinha o costume de ver a cidade dos carros, né? Ainda é possível nos carros que ainda preservam a placa cinza. Mas você sabe a fundo a história das placas brasileiras? Olá amigos do canal PL, sejam todos bem-vindos. Aqui a nostalgia não tem dia e não tem hora. Vamos a fundo agora nas placas brasileiras, né? Como surgiu aí. Na verdade, as primeiras placas de identificação que se tem registro não estavam em automóveis, mas sim em carruagens. E esses registros datam de 1783. Mais de 100 anos depois, e as placas foram necessárias também para os automóveis. Já que o número da frota era crescente, era necessário um meio de identificar os causadores de acidentes e infrações de trânsito. Aqui no Brasil, as placas de identificação veicular chegaram no ano de 1901. Ainda de maneira primitiva, não havia muito um padrão a ser seguido. Para exibir o número do licenciamento, o dono do veículo mandava confeccionar a placa com a aparência e formato da sua preferência. O fundo tinha que ser preto, mas a cor dos algarismos podia ser branca ou variar de acordo com o metal usado. Isso durou até 1915, quando aí sim as placas foram mais padronizadas. O primeiro padrão de emplacamento brasileiro tinha a placa com fundo preto e as letras e números brancos. Apenas duas letras, A para carros de aluguel e P para carros particulares. Isso seguido por uma sequência de 5 números que podia variar de maneira aleatória. Nas grandes capitais não havia o nome do município, mas no interior havia algumas cidades que tinham o nome do município na placa. Esse modelo de placa durou basicamente 26 anos, né, de 1915 até 1941. A partir de 1941 chegava o novo modelo de placas padronizados para todo o território nacional, com combinações agrupadas 2 a 2, além de trazerem a sigla do estado e o nome da cidade. Agora as cores eram laranjas com letras pretas para particulares e chapa vermelha com letras brancas para carros de aluguel, padrão que vimos até hoje nos táxis. A placa traseira era diferente, tinha só a sigla do estado e a sequência de números. As placas de moto também eram assim, porém eram ovais e não retangulares. Nessa época ainda havia possibilidade de haver carros de cidades diferentes com a mesma sequência numérica de placa. Com o passar dos anos, as placas numéricas passaram a ser amarelas em alguns lugares do Brasil. Com o crescimento da frota, o estado de São Paulo chegou a adotar um sistema próprio de placa que ficou conhecida como placa paulistinha. Ela começava com a letra S combinada ou não com a letra para identificar a região administrativa em que o carro era registrado. Esse modelo foi usado somente no estado de São Paulo para a identificação dos carros que rodavam por aqui, mas é claro que se você saísse do estado, ele ia com essa placa mesmo, mas foi um sistema que inspirou o modelo que viria a seguir. Com a troca da capital federal, que era no Rio, e foi para Brasília, os carros do Rio de Janeiro que tinham lá na placa escrito Distrito Federal passaram a vir ali Guanabara, então a tarjeta foi mudada de Distrito Federal para Guanabara em 1960. Com a dificuldade de controlar tanto carro com a mesma placa, um novo modelo de emplacamento surgia no ano de 1969. Era o sistema alfanumérico baseado na placa paulistinha, combinando um par de letras seguido por 4 números para veículos de 4 ou mais rodas e 3 números para veículos de 2 ou 3 rodas. A principal novidade desse novo sistema é que as placas passaram a ser registradas pelo estado e não mais pelo município. Assim, as combinações de letras eram distribuídas por região, evitando a repetição de placas dentro do estado. Apesar disso, as placas continuavam atreladas ao município pela tarjeta de identificação, sendo necessário trocá-la em caso de transferência de cidade. Nos anos 70 e 80, a frota brasileira cresceu exponencialmente e com isso alguns problemas começaram a surgir. Por exemplo, apesar do padrão de placa ser nacional, cada estado mantinha a sua própria base de dados. Isso gerava um problema de que podia haver
ter dois carros com a mesma placa, porém de estados diferentes. Um exemplo, um carro de São Paulo com a placa AB1234 e lá na Bahia ter também um outro carro com a placa AB1234. Além disso, vocês lembram que eu falei que as placas para carro, caminhão era AB1234 e para moto era AB123? Pois é, a partir dos anos 80, com o uso de computadores e sistemas eletrônicos, de radares inclusive, um veículo que tivesse a placa AB0123 poderia ser confundido com uma moto com a placa AB123, tendo em vista que o zero à esquerda é cortado. Muitos problemas surgiram nessa época por causa da adoção desses novos sistemas eletrônicos. Por esse motivo surgiu o Renavan, Registro Nacional de Veículos Automotores. Com ele, o veículo permaneceria com a mesma placa desde seu primeiro emplacamento até a sua baixa. Mas para ele funcionar, seria necessário um novo sistema de emplacamento. A partir de 1990, então, entrava em vigor o padrão Renavan, que trazia o acréscimo de uma letra usando o padrão ABC1234 para todos os veículos, inclusive as motos. Agora as placas deixavam de ser amarelas para serem cinzas. As placas amarelas continuaram em uso por mais alguns anos e a data limite para a substituição foi 31 de dezembro de 1999, sendo que alguns estados brasileiros até 1998 ainda estavam emplacando com placa amarela. As placas cinzas foram usadas, emplacadas, basicamente até 2020, quando foram definitivamente substituídas pelo padrão Mercosul. Apesar disso, elas continuam válidas e nesses 30 anos passou por diversas alterações. Mudança de fonte, passou a ser refletiva, várias cores de lacre e etc. O modelo atual brasileiro é o Mercosul, que foi planejado, na verdade ele foi definido ali pelos países do bloco em 2010. Planejado para entrar em vigor em 2016, acabou sendo adiado para 2017 e entrou em vigor mesmo só em 11 de setembro de 2018, com o primeiro emplacamento sendo feito no Rio de Janeiro. Eu lembro até que era um Polo, o primeiro carro que foi emplacado. Inicialmente as placas saíam com o brasão do estado e do município à direita, além do lacre nos moldes da antiga placa cinza. Entre muitas indas e vindas, esses itens acabaram sendo eliminados em 2018 e essa placa Mercosul acabou entrando em vigor no Brasil inteiro a partir de 2020. Então 2020 ali foi a data máxima que ainda existiram emplacamentos com a placa cinza. Apesar da mudança de padrão, aquela tabela de cores, para identificar os veículos não mudaram em relação à placa cinza. A diferença agora é que, por exemplo, num carro de aluguel onde o fundo era vermelho e as letras brancas, agora num carro de aluguel com a placa Mercosul, o fundo é branco e as letras é que são vermelhas, ou seja, as letras e a borda da placa é que mudam de acordo com a categoria. Por exemplo, como eu já disse, a vermelha para uso comercial. E autoescola, inclusive, essa placa aí que agora é de uso comercial, na verdade a cinza, que era cinza com as letras vermelhas, era exclusivo de autoescola. Agora todos eles seguem esse padrão unificado. As placas com os caracteres azul são carros de prefeitura, carros aí públicos, carro do estado, carro de órgãos governamentais. Placas amarelas é um pouco mais difícil, que são carros aí diplomáticos, de consulado. A placa verde é a especial, que são usadas geralmente por montadoras, fabricantes de veículos aí quando estão fazendo teste de peças. E a placa de coleção, que tão bonita, antiga placa preta, que entrou em vigor em 98 e depois ela passou a ser uma placa com caracteres cinzas. Horrível, na minha opinião. Basicamente parece uma placa normal de particular, desbotada. Mas o pessoal ali do Clube dos Carros Antigos brigaram bastante e conseguiram implementar a placa preta no padrão Mercosul, que ficou muito bonito, aliás. Mas essa placa preta não traz, se você reparar, o emblema do Mercosul à esquerda na faixa azul. Isso se deve ao fato de que ela não segue o padrão do bloco Mercosul. Em tese não, pela lei, ela não pode circular fora do Brasil. Então, quem tiver um carro placa preta com a placa preta mesmo, se for sair do país, tem que pôr a placa cinza de coleção, que fica aí para circulação internacional. Convenhamos, a porcentagem de quem tem um carro placa preta e vai sair do país é muito pequena, mas se for sair, tem que usar a placa cinza. Então, em tese, você tem que ter um par cinza e um par preto se pretende sair do país. Mas essa placa preta realmente foi uma grande conquista da Federação dos Carros Antigos Nacionais. Realmente foi uma evolução, realmente, porque essa placa que
foi elaborada foi muito mal, um mau gosto horrível. Bom, gostaram dessas curiosidades? O canal PL está aqui para isso, hein? Eu aguardo você no próximo e eu tenho certeza que você estará aqui. Um grande abraço e até mais. Tchau!